Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o Lula. O Lula que não sai da boca do povo, né? O Lula que é sucesso cariado na boca do povo, agora envolvido em mais um escândalo de corrupção. Não o Lula diretamente, mas a ex-nora do Lula. Sim, a ex-nora do Lula está sendo investigada por desvios de material escolar e propina no MEC. Exatamente, mas a notícia não é bem essa, a manchete não é bem essa. Acontece que a Polícia Federal foi na casa da mulher, foi na casa da dona Carla em Campinas, às 6 horas da manhã, bateu na porta e quem recebeu a Polícia Federal? Sim, Marcos Cláudio, o filho do Lula. Não tem jeito, pessoal, quando eu falo para vocês que o Lula tem uma aura, tem uma órbita, que as pessoas que orbitam, tanto satélites naturais como que são os seus filhos, né, que orbitam em volta dele, tem essa aura de corrupção. Então, quem está envolvido com Lula, tanto na família dele, quanto o próprio Lula, quanto as relações de trabalho do pudim de pinga, são corruptos. Então, é uma aura de subversão, de criminalidade que envolve o presidente da República, né? Vamos falar sobre essa notícia, mas antes eu peço, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, olha só, filho do Lula recebeu policiais em buscas na casa da ex-mulher dele, disse a Polícia Federal. Tá aqui o filho do Lula, o tropeço, né? Marcos Cláudio, quem diria? Marcos Cláudio, tem nome de novela mexicana, né? E o jardineiro Marcos Cláudio se apaixona pela aristocrata Patrícia Helena, que tem um envolvimento romântico com José Valdívia. Parece tudo nome de personagem de novela mexicana, né? E é bem o roteiro que acontece nesse país. Esse é o roteiro que acontece nesse país. Então, o que aconteceu? A Polícia Federal foi ontem na casa da Carla, que mora em Campinas. A Carla, que é ex-nora do Lula. Mas é estranho, né? A mulher é ex-nora do Lula, mas a Polícia Federal vai lá, bate 6 horas da manhã na casa da mulher e quem atende é o filho do Lula? Quer dizer que esse cara aqui não é tão ex da Carla, né? Não é verdade? Então eles foram lá cumprir mandato de busca e apreensão da tal ex-nora do Lula, que não é tão ex assim, e atuou para liberar no Ministério da Educação valores para uma empresa suspeitas em fraude de licitação e desvio de dinheiro público. O documento da Polícia Federal afirma que a equipe foi recebida na casa de Marcos Cláudio. Estavam presentes no imóvel, além do Marcos Cláudio, a senhora Carla, que é a ex-nora do Lula, ou a ex-mulher do Marcos Cláudio, e não é tão ex assim, porque tá às 6 horas da manhã na casa da ex, é porque não é ex, né? É porque dormiu lá. E o filho e os pais da senhora Carla, o senhor Henrique e a senhora Lindalva, diz o material, e a informação foi publicada pelo Estadão. A Carla atuou em favor da Life Technology Educacional, localizada no interior paulista. A empresa recebeu cerca de 70 milhões em contratos de fornecimento de kits e livros didáticos destinados a prefeituras de São Paulo. O tal do Marcos Cláudio, que é filho da ex-primeira-dama da Marisa Letícia, que morreu em 2017, que teve aquele escândalo lá que o Lula foi lá, subiu no caixão dela, fez um palanque político, foi adotado pelo presidente Lula. Então o Lula resgatou uma alma perdida quando era criança, foi adotado pelo presidente Lula e aprendeu direitinho, né? O tal do Marcos Cláudio aprendeu direitinho como se envolver com corrupção. Infelizmente, filho de peixe, peixinho é. Ex-nora de Lula foi a Brasília diversas vezes, uma delas em julho de 2024, segundo a Polícia Federal, as passagens foram custeadas pelo dono da Life, o tal do André Mariano, e a dinâmica dos agendamentos, muitas vezes corroborados por outros arquivos, demonstra que a Carla defendia interesses do empresário junto a órgãos públicos. E o que esta mulher fazia? Ela é citada por 5 pessoas influentes da política, e essas figuras, segundo a Polícia Federal, teriam sido contatos para Mariano obter com facilidade contratos multimilionários com prefeituras. Então, o que ela fazia? Olha só a lata dela, né? Olha aqui, ó.
A ex-nora do Lula foi investigada por esquemas de fraude no MEC. Então, o que ela fazia? A empresa dela, a Life Tecnologia Educacional, não tem porte para volume financeiro desses contratos bilionários, milionários que ela tinha. Então há um superfaturamento de materiais fornecidos. Para a Polícia Federal, a empresa comprava livros de valores entre R$ 1 e R$ 5 e essa empresa revendia para as prefeituras por valores de até de R$ 60 a R$ 80. Além do município de Sumaré, a empresa firmou contratos de 17,9 milhões com a prefeitura de Hortolândia, em São Paulo, e de 10,7 milhões com uma empresa em Limeira, né, com contratos em Limeira. Dos pouco mais de 125 milhões de reais recebidos, apenas 17% são direcionados para fornecedores e ainda assim foram encontrados indícios de irregularidades, considerou os policiais. Então ela tem influência ainda no mundo, né? Porque ela é ex-nora, afinal de contas, ela é ex-nora do Marcos Cláudio. Então, segundo as investigações, a ex-nora do presidente dizia ao Mariano que tinha uma influência em decisões do governo federal e isso facilitava a liberação dos recursos do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Aí os policiais afirmaram que em 2 ocasiões o tal do Mariano financiou a ida de Carla para Brasília com o objetivo de que ele defendesse seus interesses juntos a órgãos públicos. Então ela simplesmente chegava lá e falava assim, olha, eu quero uma contribuição aqui em dinheiro porque eu sou nora do Lula. Não sei se ela falava se era ex-nora, eu sou nora do Lula, então o pessoal já falava, porra, a mulher é ex-nora do Lula, a gente vai ter que liberar aí os recursos do FNDE, né? E ela acabava usando a sua influência. Essa mulherada é bem safadinha. Vocês devem saber que a Marta Suplicy, depois que terminou com o senador Suplicy, ela não tirou o nome dela, né? Porque o Eduardo Suplicy sempre teve um nome forte, né? Afinal de contas, ele foi senador da República, secretário, e sempre transitou bem pelo PT, e isso dava certa facilidade para a Marta Suplicy fazer as coisas. Então, a ex-nora do Lula, que não é tão ex assim, como eu já falei, afinal de contas, o marido dela, o ex-marido dela, o Marcos Cláudio, foi receber a Polícia Federal na casa da tal da Carla, né? Então, ela fazia essa captação de recursos e desviava todo o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, em uma agenda do empresário encontrada pela Polícia Federal, há apontamentos indicando Carla como a expressão café, o que para os investigadores seria um código de pagamentos de propina. Nesse sentido, os policiais afirmam que Mariano também contava com os serviços de lobista de Calil Bittar, responsável por prospectar negócios em Brasília, né? Esse tal de Calil é irmão de Fernando Bittar, um dos donos do sítio. Um dos donos do sítio em Atibaia. Tá vendo, gente? Tá tudo relacionado. Depois o Lula disse que ele não era dono do sítio em Atibaia. E a verdade sempre aparece. O Lula falou que vai viver até 120 anos. Espero que ele viva até 120 anos mesmo, porque ele vai terminar o resto dos dias dele na cadeia, da onde ele nunca deveria ter saído. Porque tá aparecendo aqui confirmações e comprovações de que ele sempre teve envolvido nesse esquema de propina, inclusive no sítio de Atibaia e também nesse esquema de desvio de material escolar, né, de venda de material escolar com superfaturamento. Então, descobriram isso porque o cara foi citado na Operação Lava Jato. Naquela investigação, Lula foi acusado e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na primeira e na segunda instância da Justiça Federal e depois fala que o pudim de pinga não teve culpa nenhuma, né? Tá aqui, foi condenado na primeira e segunda instância. A pena aplicada em maio de 2020 foi de 17 anos e 1 mês em 10 dias de prisão.
O Stalinácio foi considerado culpado de receber vantagens indevidas nas construtoras Odebrecht, a gente já sabe, né? Por uma obra de cerca de 1 milhão que reformou o sítio em Atibaia. Em troca, segundo o processo, Lula ajudou de forma ilícita as empreiteiras a terem contratado a Petrobras. O presidente sempre negou as acusações e essas acusações sempre vão vir à tona. Sabe o que parece o Lula? O Lula parece aqueles trombadinha que são presos 60, 70, 80 vezes, depois sai da cadeia e acaba cometendo um latrocínio ou um assassinato, né? É esse o Lula. Então, ele acaba entrando e saindo de investigações e de acusações de crime diversas vezes. Entrou na cadeia, saiu da primeira vez, entrou pela segunda vez na cadeia, agora eu estou falando pela condenação da Odebrecht pela segunda vez, saiu e vai voltar para a cadeia de novo. Eu não quero que o Lula deixe esse plano, né? Eu gostaria que o Lula vivesse até os 120 anos sofrendo dentro de uma cadeia, apodrecendo dentro da cadeia. Aí o STF, o PMSTF, o Partido no Movimento do Satânico Tribunal Federal, considerou que a primeira instância da Justiça do Paraná não tinha competência para julgar o caso, e o juiz do processo, Sérgio Moro, ainda estava sob investigação, e o STF anulou tudo em abril de 2021, e a história a gente sabe que aconteceu, a gente está aí sendo desgovernado pelo demônio, pelo Stalinácio. Pudim de pinga saiu da cadeia e foi para a cadeira. E esses escândalos vão aparecendo, vão voltando, é como eu falo, é uma órbita, a órbita dá voltas, né? Então, esses criminosos sempre vão orbitar esse sistema de corrupção e de roubalheira que significa Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não é por nada que a gente fala porque existem provas e as provas estão aí, tanto do filho do Lula, tanto o filho natural quanto o adotivo, e às vezes namoradas dos filhos do Lula, né, as ex-esposas, enfim, a família toda metida em desvio de dinheiro. Então, que surpresa tirar um cara da cadeia e colocar na presidência. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.